fato do dia. Janja ressuscita o PL das fake news. Gente, essa história é uma história que ninguém entendeu ainda muito direito. Não sei se você viu há alguns dias atrás que houve o tal do hackeamento das contas de Janja. Àquela altura, havia ainda muitas questões no ar. Vamos botar aqui um trechinho do Narrativas Antagonista daquele dia, trazendo aí alguns dos fatos para você relembrar. Bom, vamos ao fato do dia: Janja hackeada. Só se fala nisso. O que é que aconteceu? A conta de Twitter da primeira-dama começou a fazer umas postagens muito esquisitas, que eu vou ler aqui para vocês. Sigam o arroba, eu não estou divulgando qual é arroba porque a Polícia Federal já está investigando. Eu apoio o mensalão. O Lula é um vagabundo, eu traio ele com o Neymar. Vai, Neymar. Um salve pro, que é o mesmo nome que estava lá na primeira. Sou uma vagabunda. Aí depois tem alguém que aparentemente assumiria hackeado por fulano. E é isso. A conta da Janja ficou nesta situação e o governo todo entrou em campo buscando solucionar. Naquele dia ainda tinha muita coisa que não estava explicada. A gente não sabia quem entrou na conta, como entrou nessa conta, se invadiu os dispositivos da primeira-dama ou da presidência, se quebrou a segurança do Twitter, quebrou a segurança da plataforma Twitter e conseguiu se apoderar de uma conta, ou se tinha senha. E se essa conta estava desprotegida o suficiente para, com a senha, alguém entrar. Isso foi esclarecido posteriormente porque se fez uma operação atrás do hacker. E o hacker era um moleque de 17 anos de idade. Foi um momento que ainda não está muito claro, ele foi ouvido pela Polícia Federal, o que não é permitido pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. Só pessoas com mais de 18 anos podem ser ouvidas pela Polícia Federal. Mas até isso foi feito para se verificar o que ocorreu. E aí, o que este adolescente conta à Polícia Federal? Ele deveria ter sido ouvido de maneira protegida com o Ministério Público, tá? Mas foi lá ouvido pela Polícia Federal. E ele conta o quê? Havia um site desses grupos do tipo Anonymous que divulgou dados, login e senha de um mundaréu de político. Isso já no próprio dia, alguns jornalistas especializados no universo digital e no universo gamer tinham dito que poderia ser daí a fonte do vazamento, da invasão, porque houve um vazamento, que o vazamento podia ser a fonte da invasão, porque vazaram login e senha de inúmeras personalidades da política brasileira, de direita e de esquerda, tá? Esse adolescente disse que foi aí que ele conseguiu a senha. E que aí ele entrou na conta da Janja. Eles conseguiram senha de um monte de gente, mas essas outras contas estavam protegidas e ninguém conseguiu entrar. Bom, hoje houve aquele programa Café com o Presidente, a primeira-dama participou e ela resolveu falar. Antes do que ela resolveu falar, a primeira-dama participou. E por que a primeira-dama participou? O próprio presidente falou que a primeira-dama não precisa de cargo nenhum para ser importante. Vamos ver. E o que eu disse para a Janja é o seguinte, ou seja, ela não pode ser uma primeira-dama
tradicionalmente como sempre foi a primeira-dama, sabe? Aquela mulher que acompanha o marido e que faz as coisas certinhas, faz a política de visitação. Não, ela é uma agente política. Ela era antes de eu conhecer, continuou sendo quando eu a conheci, era agente política quando eu estava na prisão, foi agente política durante a campanha, ela tem que ser agente política. É por isso que eu disse, ó, você faça o que você quiser, sabe? Cada um de nós sabe as nossas tarefas, as nossas missões. Ela não precisa de cargo para ser importante. Claro. Ela não precisa de cargo para fazer o trabalho que ela quiser fazer. Se ela quiser visitar alguém, visitar um estado, sabe, fazer visita ao hospital, ela faz o que ela quiser, discutir os problemas das mulheres, os problemas das minorias. Agora vamos ao que a primeira-dama, Dona Janja, disse. Ela fez um relato sobre a invasão, já trazendo ali para a necessidade de regulamentação. E hoje, quando a gente fala em regular um sistema que faz parte do nosso mundo hoje em dia, as redes sociais, a internet, o que seja, né, as pessoas reagem. Por quê? Como regular? Mas a gente vive numa sociedade toda regulada. Por que que esse nicho ficaria fora disso, né? O show que aconteceu semana passada, eu já estou, como eu disse, né, na nota que eu fiz, né, é ruim, mas a gente se acostuma a receber ódio pelas redes. As mulheres se acostumam ainda a mais receber... as mulheres, né? Ainda mais as mulheres, a receber ódio pelas redes. Mas o que aconteceu semana passada foi muito mais invasivo, foi... Eu não consigo nem te dizer. Aí, de manhã cedo, na terça-feira, eu passei quase que a madrugada trocando senha de quase todas as minhas coisas por segurança e tal. E eu tava com vontade de chorar. Eu falei, não é no ombro dele que eu tenho que chorar. Aí eu só consegui chorar quando as meninas que trabalham, minhas amigas e que trabalham comigo, chegaram aqui, que eu consegui chorar, porque só uma outra mulher para entender o que eu estava sentindo naquele momento, entendeu? Então, e eu fico imaginando, eu que, né, hoje, por conta de estar nesse lugar que eu tô, sou uma pessoa pública, foi tão difícil a gente... que o Twitter derrubasse, né, congelasse tanto, né? A minha conta 1h30. E eu falo, por 1h30, o seu Elon Musk ficou muito mais milionário, né, com aquele ataque. É essa que é a questão. A gente ganha dinheiro com essa agressividade, precisa, com esse ódio, né? Não só a regularização das redes, mas a gente precisa discutir a monetização dessas redes sociais, porque hoje não importa se é do bem ou do mal, eles ganhando dinheiro, tá tudo bem, né? As redes sociais, hoje eu falo, eles estão acima de qualquer coisa, acima de regras, acima do famoso mercado. Então, eles estão lá flanando. E eu acho que a gente precisa, de alguma forma... Essa semana eu tenho discutido, conversado bastante com as pessoas. Eu acho que o governo está com uma proposta de um plano de combate à violência contra as mulheres nas redes, digital. Eu acho que a gente precisa focar um pouco nisso. Embora a primeira-dama tenha dito que a plataforma enriqueceu milhões com a invasão à conta dela, não há nenhuma conta feita nesse sentido, nenhuma estimativa, nem oficial, nem extraoficial. Com relação à afirmação de que Elon Musk ficou mais milionário, ele perdeu dinheiro com a compra do Twitter. Ele comprou valendo 44 bilhões, mas é uma empresa deficitária que ele tenta equacionar, e essa empresa vale muito menos do que isso hoje. A conta de Dona Janja ficou nas mãos dos invasores por algumas horas, correto? As contas ficaram em mãos de invasores por algumas horas. Isso foi resolvido muito rapidamente. O acesso deles foi estancado em minutos e ela retomou as contas em algumas horas. Isso não é a realidade da maioria da população quando acontece isso. Mas, como esposa de um mandatário nacional, ela teve este tratamento. Bom, aí ela puxa um pouco para a questão da regulamentação, lembrando aqui no PL das fake news, há qualquer coisa que fale da situação específica que ela passou? Não, não há. Não.
mas o presidente Lula ressuscita essa ideia, falando de quais seriam os modelos